dia 15. Nós agora finalmente vamos começar Colossenses. E nós vamos começar Colossenses com aquela passagem, uma passagem bem famosa que abre o livro de Colossenses, Colossenses 2, Colossenses 1, verso 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então esse verso aí fala sobre Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação de Deus, certo? E esse primogênito de toda a criação não quer dizer que ele foi a primeira coisa a ser criada. Quer dizer que ele estava lá desde o começo de tudo, ajudando o Pai na criação do mundo. Então algumas pessoas usam esse verso para dizer que ele foi a primeira criatura de Deus, que ele foi gerado por Deus, que o Pai é eterno, mas o Filho ele foi gerado em algum momento a partir do Pai. Mas a gente sabe que essa questão de Pai e Filho é só em questão de funcionalidade, porque o Filho glorifica o Pai. E ele, quando Jesus se tornou homem, Jesus ele veio justamente para revelar o Pai, ser uma imagem humana do Pai. Então por isso que tem essa relação de subserviência, de um servir ao outro, de um glorificar o outro. Mas não quer dizer que o Filho foi gerado a partir do Pai. Então, é disso que nós vamos tratar essa semana. Imagem do Deus invisível. Quando a gente olha a nossa foto, quando a gente olha nosso reflexo no espelho, a gente está vendo uma imagem de nós mesmos, mas é uma imagem plana, de duas dimensões. Uma escultura transmite uma ideia mais precisa, que é a questão das três dimensões, certo? Mas ainda também uma escultura não é a melhor representação da realidade, porque não mostra o movimento. Mostra a pessoa apenas numa pose de vários ângulos, mas congelada. Não mostra a pessoa em movimento, as nuances do movimento. Então, o conceito bíblico de imagem aponta para uma coisa mais profunda e abrangente. Além de mostrar, além da imagem representar ali a questão da sua aparência, seu físico, a imagem também aponta para o seu caráter, para a sua natureza, certo? Então, nós conhecemos a passagem em Gênesis 1, 26 e 27, que diz que o homem foi feito à imagem de Deus, certo? E eu quero ler aqui com vocês Hebreus 10, 1, que diz assim, ou melhor, Hebreus 10, 1 não, 2 Coríntios 3, 18. Fala o seguinte: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, quando nós contemplamos a Cristo, nós somos transformados nele de glória em glória, na sua própria imagem. O que significa isso? Quando Deus fez o homem, nós sabemos que Deus fez o homem à sua imagem, como nós vimos agora. Mas o pecado veio para justamente nos fazer deixar de parecer com Cristo. Isso é uma coisa muito séria. O pecado foi responsável por fazer com que a gente perdesse a imagem e a semelhança que a gente tinha com Deus desde o começo. Satanás, ele com o tempo, vai deteriorando a nossa imagem, deteriorando a nossa vida, para que a gente vá deixando de se parecer com Deus e comece a se parecer com Ele. Nós vamos perdendo os traços que nos ligam a Deus. O pecado ele faz esse abismo, faz esse distanciamento. Ele corrompe a nossa identidade, corrompe o nosso RG celestial, para que a gente vá deixando de se parecer com Cristo. No entanto, a gente ainda tem alguma coisa, a gente ainda tem algum detalhe, algum traço que nos liga a Deus. O pecado não consegue apagar totalmente o nosso DNA, a nossa ligação com Deus. Nós ainda somos as únicas criaturas do universo que se parecem com Deus, que tem ali a similaridade com o Criador. Os anjos não têm, os seres viventes lá do céu não têm, os animais não têm. Por mais lindo que sejam as coisas criadas por Deus, por mais lindos que sejam os fenômenos da natureza, as coisas do espaço, nada daquilo ali representa Deus melhor do que o ser humano. O ser humano foi feito para ser uma representação física de Deus.
Então, gente, Jesus nos permite ver o Pai. Jesus nos permite ver Deus, o Deus invisível. Através de Jesus, Jesus é a maior revelação de Deus. A gente sabe que Deus se revela através da natureza, que Deus se revela através da sua palavra, mas a revelação maior de Deus foi através de Jesus. Jesus ele veio fisicamente, o próprio Deus, um invólucro humano, ali fisicamente, para que ele pudesse ser visto pelas pessoas, tocado por elas, sentido por elas. No Sinai, Deus aparecia, mas ele ficava detrás de uma nuvem no monte, e as pessoas com medo de olhar para Deus, com medo de ouvir a voz dele. Então ele tinha que ter um intermediário, os profetas, para poder falar com o povo. Através de Moisés, através dos outros, Deus se comunicava com o povo. E aí Deus mandou construir o santuário para ficar mais próximo ainda. Mas mesmo assim, mesmo com o santuário, mesmo com os profetas, ainda faltava alguma coisa para a relação de Deus com o homem ser mais profunda, ser mais estreita. E foi através de Jesus que Deus conseguiu fazer isso. Com um Deus humano, com um Deus em forma humana, os humanos poderiam se apegar mais, poderiam ser mais amigos dele. Deus poderia se revelar de maneira mais compreensível na língua das pessoas, nos costumes das pessoas. Então, quando Jesus esteve aqui, os seres humanos tiveram a experiência de estar junto com seu Deus pessoalmente. Muitos talvez desprezaram essas oportunidades, mas aqueles que sabiam, aqueles que acreditavam, eles aproveitaram cada segundo ao lado de Cristo, certo? Então Jesus é a expressão exata da natureza de Deus, e é o pensamento de Deus feito de forma audível e o caráter de Deus feito de forma visível. Olha que interessante, olha que bonito. Então, Mateus 11, 27, Jesus diz assim: tudo que me foi entregue por meu Pai, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, Deus é revelado através de Jesus. E o que é que faz Deus ser revelado através de Jesus? Por que será que Jesus revela tanto quem Deus é? Por uma razão bem simples. E a razão é essa. João 1, verso 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo não é uma entidade separada de Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui está falando de uma pessoa da Trindade. Que pessoa é essa? Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquele Verbo que estava com Deus lá no princípio, que ajudou a Deus na criação do mundo, que era um com Deus, esse Verbo foi aquele que se fez carne, que se tornou ser humano. O Verbo é Jesus. Aquela pessoa da Trindade é Jesus. Então, isso implica dizer que Jesus e o Pai são um só. A Trindade é uma junção de três pessoas coeternas. É uma entidade chamada Deus, composta por três pessoas que atuam em frentes diferentes, em funções diferentes, em épocas diferentes. No Antigo Testamento foi a era de Jesus, foi a era de Deus, Deus o Pai. Depois, enquanto estava aqui na Terra, foi a época do Cristo, a época do Messias, certo? E da subida de Jesus até hoje é a era do Espírito Santo. Quer dizer que em cada era, quando uma pessoa estava trabalhando, as outras duas estavam de folga? Não. As duas continuavam trabalhando, mas a intensidade da função daquela pessoa era maior. No Antigo Testamento, como não existia Jesus ainda na mente das pessoas, não existia ainda a função, Jesus ainda não estava presente ali, a pessoa da Trindade que tinha mais intensidade era Deus Pai. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, a pessoa que tinha mais intensidade era o próprio Jesus. E hoje é o próprio Espírito Santo. Certo? Então, Jesus revela o Pai justamente porque ele é um com ele. Então, Jesus descreveu isso de várias maneiras. Capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. No 14:6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que eu botei essa música, do Caminho, Verdade e Vida. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, revela-nos o Pai, mostre para nós como é o Pai, como é Deus Pai. E Jesus disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não passar por mim. Ou seja, para você chegar no Pai, você passa por mim. Eu sou o caminho para o Pai, porque eu sou um com Ele. Se você me conhece, você está conhecendo o Pai. Se você me vê, se você ouve minha voz, se você ouve minhas mensagens, se você me ama, você está amando o Pai do mesmo jeito. Então, por isso Jesus várias vezes também usou o termo eu sou. Eu sou era um termo usado pelo próprio Pai no Antigo Testamento. Quando ele revelou a Moisés, Deus disse, eu sou o que sou. Então, esse termo eu sou é o nome de Deus na Bíblia. É o Yahweh, certo? E Jesus usou esse Yahvé, esse nome de Deus, várias vezes. Jesus usou isso para mostrar o quanto ele era próximo, o quanto ele era ligado a Deus. Tanto é que quando, olha aí, João 6,35, eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10:11-14, eu sou o bom pastor. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. E João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele é o Deus eu sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra, o Redentor de todos nós, e um dia ele virá para nos buscar. Esse é o Cristo que nós adoramos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação de quem Deus é. Se antes as pessoas achavam que Deus era um tirano, que Deus era um déspota, que Deus era uma pessoa terrível no Antigo Testamento, no Novo, Jesus veio para mostrar o lado amoroso de Deus. Mostrar esse lado terno do caráter de Deus, que já se manifestava desde o Antigo. Mas como as pessoas não focavam muito nisso, agora Deus veio transbordando amor e doçura através da pessoa de Jesus. Se Jesus fosse um ser criado, agora aí uma pergunta polêmica. Se Jesus fosse uma criatura, um ser gerado por Deus, teria o mesmo impacto? Ele poderia ser nosso Salvador? Claro que não. Sabe por que Jesus não poderia ser nosso Salvador se ele fosse apenas uma criatura? Se alguém perguntar isso para você hoje, talvez você não saiba responder. Mas agora você que está assistindo aqui, você sabe. Sabe por que não dava para ser uma criatura? Sabe por que não dava para ser se ele fosse um ente gerado por Deus? Porque somente Deus é que tem autoridade para dar a vida e depois tomá-la de volta e dar a vida a quem ele quiser. Amém. Se qualquer criatura, um anjo, um dos seres viventes, uma criatura de outro planeta, nós não podemos morrer, voltar a viver por conta própria e dar a vida a quem a gente quiser. Somente Deus pode fazer isso. Somente Jesus ele foi capaz de fazer isso. Jesus morreu por vontade própria e ressuscitou também por vontade própria. O Pai chamou ele, ele acordou e foi. Então, Jesus foi recebido no céu com glória, com honra, com louvores, porque o plano da salvação foi totalmente uma decisão de Cristo, e ao voltar para o céu ele foi coroado. Ele foi exaltado por causa da obra que ele fez. Então, se Jesus não fosse Deus, não teria como ser nosso Salvador. Não teria como. Então, louvado seja Deus por isso. Nós adoramos um Deus conosco, um Deus que se fez do nosso nível, um Deus que se colocou na nossa condição para nos elevar, para nos dar a chance da vitória, para nos revelar quem é o Pai. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela lição de hoje, que nós possamos, Senhor, reverenciar esse Deus Criador, esse Deus Redentor, esse Deus que está conosco em todos os momentos. Um Deus que nos consola, um Deus que nos cria, um Deus que nos refaz, um Deus que nos dá vida e saúde a cada dia. Agora abençoa o seu estudo do livro, dirige nossa vida, cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.